Boa noite. O som tá beleza? Tá dando para ouvir? Quem já entrou? Boa noite. Tá dando para ouvir o som direitinho? Fernanda Nutri. Aí, boa noite, Nanda. Boa noite, Deisa. Boa noite, pessoal. Será que tá chegando o som direitinho aí para todo mundo? Bom, eu tô te ouvindo e tô te vendo bem. Vamos ver se o pessoal, gente, vocês estão vendo a gente direitinho, ouvindo direitinho para a gente poder iniciar? Sim. Vamos esperar o pessoal chegar mais um pouquinho, Isso. né? Olha. Ótimo. Vê se você consegue deixar fixado, Deisa. Eu não sei Pois como é que é, aqui faz para deixar. isso que eu tava olhando aqui. Como deixar fixado o tema, né? Isso, isso. Pronto. Ah, você conseguiu. Eu não sei como é que deixa, viu? Já tentei uma vez e não consegui. Tá vendo? Pronto. Que Só coisa clicar no boa. comentário que aí ele tem a opção para poder fixar. Ele já fica, né? Boa noite para Isso. quem tá chegando. Bem-vindos e bem-vindas. A nossa Adriana live. Ferreira já está aí online com a gente. Ivan, Sejam bem-vindos. eu vou Mais um por. pouquinho e a gente já começa, né, Deza? Porque aí é o tempo que o Sim. pessoal vai chegando e vai se Uhum. organizando e depois como vai ficar gravado, quem não tiver a oportunidade de ver agora, depois vê e revê com calma, porque as informações vão ser bem legais, vão ser bem bacanas. Excelente. Aí. Eu vou desativar por enquanto os comentários, depois eu ativo para não ficar no seu rosto. Para mim não tem problema não, viu? Tem não? Não, pode deixar. Não me atrapalha de jeito nenhum. Até porque se surgirem perguntas que no momento que a gente estiver falando, dá para a gente já ir Uhum. respondendo. Aí Então, pode deixar, não tem ótimo. problema nenhum. Sejam Então, ótimo. bem-vindos. Então Olha, vamos Kelly. dar as boas-vindas para Simara, boa Fernanda. noite. Para Fernanda. A nossa proposta é justamente a gente trazer alguns esclarecimentos sobre a regulamentação do MEI e se o profissional liberal ou autônomo pode ser MEI. Então, assim, é uma demanda que Fernanda nos trouxe e aí veio essa proposta da gente, num bate-papo, esclarecer esse tema. Então, Nanda, bem-vinda, obrigada, e aí agora a bola está com você. Bom, eu que agradeço, né? Porque é um prazer estar aqui trazendo um pouquinho de conhecimento para poder compartilhar com tanta gente que eu percebo que precisa. A ideia dessa live surgiu justamente de uma demanda minha, né? Porque eu vivi uma situação ano passado que eu era uma profissional que trabalhava de carteira assinada,
E daí eu fui desligada da empresa. Eu sempre fiz os meus atendimentos como nutricionista, como profissional autônoma, mas daí eu fui desligada da empresa. E aí eu fiquei meio que perdida. Tentei me cadastrar como um MEI, e fiquei sem saber como é que eu ia fazer a partir daquele momento em relação aos impostos, em relação à minha regularização. E quem foi o anjo que me salvou? Andresa. Eu recorri ao auxílio dela, né? Eu pedi socorro mesmo. Eu falei, Deza, me ajuda aqui. Eu não estou conseguindo me cadastrar como MEI, né? E eu faço o quê? Como é que eu vou me regularizar para o meu paciente? Como é que eu vou fazer isso daí? Então, diante dessa situação que eu vivi e do auxílio que ela me trouxe, graças a Deus, né, ela conseguiu me ajudar muito. E agora, hoje eu estou regular. Eu pensei nos outros profissionais que vivem isso, né? Tantos profissionais liberais, tantos colegas nutricionistas, quem está se formando, quem se formou agora, que não sabe como proceder, psicólogos, né? Tantas pessoas que vivem essa mesma dificuldade. E por que não trazer esse auxílio, né? Por que não falar sobre isso? Então, a ideia é da gente dividir esse assunto, compartilhar esse conhecimento, porque foi uma grande dúvida minha. Eu faço o recibo e o imposto, como é que posso ser MEI ou não posso ser MEI? Então, às vezes a gente não busca ajuda sobre isso, e aí eu convidei. Eu estou no Instagram dela, mas eu convidei ela a falar sobre isso, porque é importante, não só para os profissionais de saúde, como eu citei, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, para aquele microempreendedor que começou um negócio agora na quarentena. Então vai muito além. Às vezes a gente acha que não se encaixa ali, mas está tudo interligado. Né? E quando eu trago da minha profissão como nutricionista, nutrição não é só alimentar. A nutrição não é só a questão do nutrir o corpo daquela pessoa que está ali, vai muito além. Vai além porque a gente acaba trazendo todo um contexto social, todo um contexto psicológico e a dica também que a gente vai trazer, algumas dicas a mais, de como você se organizar para esse período difícil que a gente está vivendo, para o impacto não ser tão grande, né? Eu tenho colegas que não estão conseguindo atender, ou então como é que mantém o consultório. Então, toda essa ajuda, eu agradeço muito a ela, porque ela foi fundamental esse processo para mim. E aí a ideia da live é justamente essa, de compartilhar esse conhecimento que ela tem aqui com vocês e de trazer, né, dicas que serão valiosas. Isso é importante a gente diferenciar o profissional liberal do autônomo, porque muita gente confunde e muita gente pensa, então, uma vez que eu sou profissional liberal, eu posso abrir um MEI. E é aí que a coisa pega, porque assim, o profissional liberal, ele não pode ser MEI. Então, a gente já inicia dizendo assim, ó, o profissional liberal, ele não pode ser MEI, mas existem opções. Por quê? O profissional liberal, por desenvolver uma atividade intelectual, assim, porque quem é o profissional liberal? É aquele profissional que tem uma formação técnica ou de nível superior. Então, ela não pode ser enquadrada para o MEI, porque assim, a Lei Complementar 128 de 2008, que cria o MEI, ele dá a possibilidade daquelas pessoas informais assegurar algum direito, porque as pessoas tinham o seu negócio, vendiam o seu produto, prestavam o seu serviço, e só isso. E aí, INSS, imposto, e qual é a segurança que eu tenho? E na hora de negociar, e na hora de conseguir comprar um produto mais em conta, na hora de conseguir, por exemplo, um crédito no banco, há uma diferença de CNPJ para CPF. Então, visando justamente trazer essa segurança para essas pessoas informais, houve essa possibilidade de se formalizar como MEI, né, que é o microempreendedor individual. Mas o MEI não é para todos. E aí, até eu vou falar da minha história enquanto constituí empresa. Até 2017, a profissão de contabilidade se enquadrava no MEI.
Então, eu abri o meu escritório pelo MEI, fiz a minha formalização, estava ali. Quando chega em dezembro de 2017, o comitê gestor chega e fala, não, o contador, ele é um profissional liberal. Ele precisa ter uma formação técnica ou ele precisa ter uma formação superior. E, além disso, tem um órgão fiscalizador, né, que é quem define como é que o contador trabalha. Então, assim, existe o Conselho Regional de Contabilidade, o Conselho Federal de Contabilidade, que é quem regulamenta a profissão. Então, o MEI não serve para o contador. E aí a gente é desenquadrado. E assim como o contador, o nutricionista, o advogado, o médico, o dentista, são profissionais liberais que não estão enquadrados como MEI, justamente porque depende de uma formação técnica ou uma formação superior, e tem um órgão que fiscaliza e regulamenta a profissão, que são os conselhos regionais, que representam a OAB, no caso dos advogados, o CRN, no caso dos nutricionistas, o CRC e CFC, no caso da contabilidade. Então, assim, mas e aí, o que é que eu faço? Uma vez que eu sou profissional liberal, não posso ser MEI, eu posso ser o quê? Então, assim, a gente vai falar também disso, porque tem gente que fica, já que eu não posso ser MEI, eu não posso ser mais nada. Existem, né, várias possibilidades para isso. E foi um grande susto para mim. Quando eu fui lá tentar me cadastrar, e eu procurei. Gente, eu não via um nutricionista. E aí eu falei assim, meu Deus, não tenho condição agora de abrir uma PJ sozinha. Como assim? Né? Porque quando a gente fala de medicina, como a maioria dos médicos, eles vivenciam essa questão de atenderem mais em consultório, eles já têm a PJ deles, né? Existem cooperativas para isso daí, mas no caso da nutrição, é um custo muito alto, né? E aí eu falei assim, meu Deus, e agora? Não existe MEI para nutricionista, o que eu vou fazer, né? Então eu queria, Deisa, que você falasse um pouquinho o que precisa para você se tornar um MEI, né? Para quem pode se tornar um MEI, Para o que quem pode. precisa? Para você se tornar um MEI, primeiro que você precisa exercer uma daquelas atividades que estão lá permitidas, né? Existem inúmeras atividades que estão permitidas, então primeiro você precisa se enquadrar nessas atividades. Depois, você precisa ter um faturamento de no máximo R$ 81 mil ao ano, o que dá 6.750 ao mês. Então, assim, se você tem um faturamento até R$ 81 mil ao ano, você pode ser MEI. O que mais? Eu não posso ser sócio, fazer parte de nenhum quadro societário de uma outra empresa, porque se eu faço, aí eu não posso ter um MEI. Então, assim, eu não posso fazer parte de um quadro societário, eu só posso faturar até R$ 81 mil ao ano, e eu só posso ter um funcionário. Eu não posso contratar mais de um funcionário, eu só posso ter um funcionário para eu poder abrir o MEI. Então, assim, muitas pessoas perguntam, eu estou com o nome negativado, isso impede de abrir o MEI? Isso não impede. Eu tenho um emprego, assim, eu sou CLT, sou funcionário de uma empresa, eu posso ter MEI? Pode, você pode ter MEI, porque de repente no horário vago você vai exercer uma outra atividade que se enquadra ali, isso também não lhe impede de abrir um MEI. Então, assim, os requisitos são muito básicos. Enquadrou nas profissões que podem exercer essa função, beleza. É até R$ 81 mil o meu faturamento, beleza também. Então, eu só posso ter um funcionário, beleza. Porque, assim, eu ultrapassei esse R$ 81 mil e eu quero contratar mais um funcionário, é sinal de que eu estou crescendo. Então, sim, aí eu já vou para uma outra categoria. Mas para quem quer começar, para quem quer iniciar, né, como empreendedor e para se formalizar e garantir benefícios, é importante, não, eu vou formalizar, eu tenho condições, a tributação é fixa, ela é unificada numa guia só, então, assim, existem benefícios, né, para quem quer trabalhar formalmente e assegurar esses benefícios. Eu já ia perguntar isso, qual é a vantagem, né, da pessoa se regularizar ali?
Assim, ó, a vantagem de se regularizar é que você garante o seu CNPJ, né? Você tem o seu CNPJ, você consegue, por exemplo, abrir uma conta no banco e ter direito a algum crédito diferenciado, porque o crédito para a pessoa física e o crédito para a pessoa jurídica tem diferença. É diferente. Existe É diferença verdade. também na hora de comprar. Tem fornecedor que quando vai vender para a pessoa física e quando vai vender para a pessoa jurídica, há diferença no valor. Uma outra Sim, diferença é você assegurar benefícios previdenciários. Direito à aposentadoria por idade, direito à aposentadoria por invalidez, o salário maternidade, o afastamento, né? Receber o auxílio pelo afastamento. Marília falou ali, sair da informalidade também, de fato, sair da exatamente. Com informalidade, certeza. né? Que é um É benefício importante. maravilhoso. É assim, você assegurar a sua família, porque assim, se você contribui todos os meses, claro que precisa estar regular, não é só, não, eu tenho um MEI e eu vou, eu tenho todos esses Deixar direitos. ali. Não, eu preciso abrir e manter regular. Então, essa manutenção, ela garante, inclusive no caso da morte daquela pessoa que é o MEI, para a família, garante essa pensão para a família no caso de morte. Além disso, você pode vender para a prefeitura, para o governo, para os órgãos estaduais, você tem condição de emitir uma nota As fiscal. notas. Então, tudo isso é a partir do MEI. Uma vez que eu tenho o meu CNPJ, eu saio da irregularidade, eu garanto ter esse meu CNPJ, ter possibilidades de benefícios. Então, tudo isso me faz ter uma segurança, inclusive na hora de vender. Porque às vezes você vai Sim. vender, aí a pessoa vai comprar, e aí a pessoa quer a nota fiscal do seu serviço. Ah, meu Deus, eu vou ter que ir lá É tirar uma isso. nota fiscal avulsa na prefeitura. Você, com o MEI, vai poder entrar lá no portal da prefeitura e emitir a sua nota fiscal. E tudo isso com um valor único de imposto. Não há alteração no imposto. Você paga um valor único todo mês, que é um máximo de R$ 58,00 e uma fração, a depender da sua atividade. Então, assim, você sair dessa informalidade e assegurar esses benefícios e ter o seu CNPJ e começar já arrumando a casa é fantástico. Assim, eu sempre digo assim, olha, você sabe fazer alguma coisa, presta um serviço, tem talento para alguma coisa, formalize. Formalize, Exato. comece já com seu CNPJ. É importante você começar formalizando seu negócio para que você possa ter uma experiência legal, para que você converse com outras pessoas. O Sebrae dá uma força enorme para quem quer se formalizar. Então, assim, existem meios de você se informar, existem meios de você poder trabalhar com maior qualidade. Porque pensei você ter o seu CNPJzinho, poder emitir ali a sua nota fiscal, tudo bonitinho, você ter uma conta da pessoa jurídica, justamente para diferenciar o que é pessoa jurídica, o que é pessoa física, tudo isso é benefício muito interessante para quem quer iniciar essa carreira empreendedora, né? Eu acho que até credibilidade, né? Porque, assim, Sim. uma das minhas maiores dificuldades era quando o paciente me pedia um recibo, uma nota fiscal. E aí? Eu tinha. O que mais me levou a buscar foi isso. Então, a pergunta que não quer calar, né? Não me enquadro nessa categoria do MEI. Não tem lá a minha profissão. E agora, o que eu faço? Dá aí a dica, porque eu vi que tem Nutri aqui, eu vi que tem psicólogo. Dá essa dica aí para poder nortear quem está aqui assistindo. É interessante, assim, especialmente para o profissional liberal, que não se enquadra no MEI justamente por ser um profissional liberal, pode continuar, por exemplo, eu não quero constituir uma empresa agora, pode atender como pessoa física, não tem impedimento, você pode estar prestando seu serviço como pessoa física, só que aí você vai fazer o seu carnê-leão, para fazer
esse controle, né, do imposto que precisa pagar todo mês. Então, assim, há essa possibilidade de você trabalhar como pessoa física, tranquilamente, porque a gente é profissional liberal, aí eu posso, sim, vender o meu serviço, mas aí eu preciso estar atento à tributação, porque eu posso contribuir, por exemplo, como uma pessoa física normal e prestar o meu serviço. E isso também não me impede de ter um vínculo de CLT, porque no seu caso você tinha um vínculo e você também atendia, não impede. O profissional liberal ele pode ter esse vínculo, né, de estar trabalhando para um CNPJ e ele pode atender, eu vou só atender, então eu quero ter meu consultório, e aí o que é que eu faço? Eu não tenho condição agora de abrir uma empresa. Ah, tem vantagem? Você pode atender como pessoa física. Aí é sempre estar atento à questão da tributação, né? Fazer o recolhimento mensal, fazer o carnê-leão, porque a gente fazer o carnê-leão não isenta de declarar o imposto de renda. Na verdade, eu O preciso que também é fazer a carnê-leão? declaração. Né? O que é O esse carnê, carnê-leão? Para quem não sabe. o Carnê-Leão, ele é um programa da Receita Federal que a gente preenche com todos os recebimentos. O que foi que eu prestei de serviço para outra pessoa física ou jurídica? Eu prestei serviço, emiti recibo, recebi da pessoa, eu vou informar ali para a Receita Federal. Olha, eu prestei o serviço para a Fernanda me pagou X. Por quê? Porque na hora que eu estou atendendo, por exemplo, eu vou inverter, você me atende, na hora que eu for colocar a minha despesa e que eu paguei para você, e se você não informou no seu carnê-leão, você pode cair na malha fina, porque eu informei na minha declaração de imposto de renda que eu paguei para você, mas você não informou que recebeu de mim. Então, o que acontece com muitos profissionais liberais? É de não fazer o carnê-leão, não dar essa informação para a Receita. Quem é atendido vai lá e coloca na declaração de Tá. imposto de renda que foi atendido, por mais, não, mas não tem, no caso da nutrição, não tem dedução no imposto de renda, mas eu quero informar que eu paguei. Aí eu informo que eu paguei Fernanda, e Fernanda não informou que recebeu de mim. Aí vamos todo mundo para malha fina. Né? Então, assim, o E ainda carnê-leão, não ele tem, né, Deza? né? Né? Então, assim, Ainda não tem. é importante essa informação. Então, assim, mas como é que eu vou fazer? Assim, como é que eu vou fazer esse controle? Então, assim, faz uma planilha de Excel com seus recebimentos para você colocar, né? Porque, assim, Jamile colocou ali, os dados não cruzam, é isso mesmo. Se eu informo que eu paguei e Fernanda não informa isso lá, dá um choque e fala assim, uai, Fernanda Da onde saiu? disse, né, de onde foi que saiu, alguma coisa está É, errada. Então, assim, há o risco de cair na malha fina pela falta da informação. é verdade. E como que é importante, né? Porque hoje em dia as pessoas buscam essa questão. A maioria dos meus pacientes, porque meu atendimento só é particular. Então, é Uhum. um paciente que muitas vezes tem um convênio e aí ele quer ou tentar o reembolso da consulta, ou então ele quer declarar. Então, Sim. muito importante a gente ver, fazer essa formalização. Quando eu abri a caixinha de perguntas no meu Instagram, uma Uhum. pessoa perguntou o seguinte: na hora de fazer a declaração do imposto de renda, o que colocar? Que é um profissional liberal, não tem um MEI. O que essa pessoa Certo. coloca? Ela tem que colocar esse carnê-leão? Assim, o carnê-leão, você importa os dados. Porque na Hum, hora da declaração do imposto de renda, eu faço o meu carnê-leão, por exemplo, eu importo esses dados que vai diretamente para a minha declaração de imposto de renda. Então, uma vez que eu importo esses dados, já vai aparecer lá para mim. Então, o que pode fazer? É colocar, né, que os rendimentos foram recebidos de pessoa física, né? É, rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física ou do exterior. Então, tem lá para eu poder colocar esses recebimentos, que eu vou emitindo recibo, eu fui emitir uma nota fiscal avulsa na prefeitura, então tem a opção de colocar lá. E o interessante para o profissional liberal é que, mas eu também tenho um vínculo empregatício, aí vai colocar lá, nos rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica.
mas existem deduções para o profissional liberal a partir do momento que eu faço o meu livro caixa. Sim. Porque, ao emitir os recibos dessas pessoas físicas ou para a empresa, eu posso deduzir algumas despesas essenciais. O que é que eu preciso para manter meu consultório, por exemplo? Eu pago o aluguel de uma sala, eu pago, inclusive, o que eu gastei na faxina, tudo que é, de fato, essencial para a manutenção da profissão, eu posso deduzir no imposto de renda. Então, assim, eu participei de um congresso, por exemplo. Eu participei de um congresso... Despesas e receitas. Isso, despesas e receitas. Eu participei de um congresso. E esse congresso ele é fundamental para a minha formação profissional e para o desenvolvimento da minha profissão. Isso pode ser deduzido lá no meu livro caixa. Aí, por isso, é importante, procure um profissional de contabilidade para lhe orientar. Porque, assim, às vezes você fala assim, eu vou colocar o aluguel, não é eu vou colocar, não. Eu preciso ter documento, né? Eu preciso ter aqui, ó, o papelzinho que comprova que a despesa foi essa, foi com isso, que o congresso que eu participei foi, de fato, para o meu desenvolvimento profissional, porque, de repente, eu vou para um congresso de uma outra área porque eu estava afim. E vou colocar lá no livro caixa? Não é bem assim. É o que for essencial para a minha profissão, para o desenvolvimento da minha profissão, esse essencial vai poder abater lá no meu imposto de renda. Isso é tão importante e assim, fica até a dica para quem está começando, porque eu, enquanto nutricionista, eu separo, faço meu planejamento, e aí no meu planejamento sempre entra um congresso grande em São Paulo, tem um congresso internacional de nutrição. Eu organizo toda a minha vida para poder ir, e ele está dentro da minha planilha de custos do meu consultório, porque é um investimento que eu estou fazendo para os meus pacientes, então vai ser um retorno para lá. Claro que se eu vou fazer alguma coisa fora do congresso, por exemplo, eu quero passear, quero ir em um restaurante e tal, eu separo tudo. Então, eu acho que é importante, principalmente para quem está começando, fazer essa separação para que não se embole, porque senão a gente se embola, né? É importante você ter a conta pessoal e a conta profissional, porque não dá, a conta tem que fechar e você tem que saber o quanto que você pode fazer de retirada, porque no momento de crise, como que é o que a gente está passando, não dá para você se manter se você deixa tudo misturado, né? Então, eu acho que isso é muito importante, é fundamental, esse livro caixa com as despesas fixas, produtos de papelaria, né? Tem que pensar nessa questão também, porque quando a gente tem um consultório, é o produto de papelaria, é a folha de ofício, é a tinta da impressora. Então, isso tudo tem que constar, mas esses congressos, normalmente, as pessoas não colocam. E eu digo isso porque meus colegas, quando a gente conversa assim, ninguém coloca. E eu sempre tive esse cuidado para poder viajar. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas você viaja todo ano para ir para um congresso. Sim, mas isso faz parte do meu planejamento anual ali, é tudo anotado, tudo certinho, para saber até onde eu posso ir, né? Meu orgulho quando vejo uma cliente organizada. E assim, é super importante essa separação, né, do que é a despesa minha pessoal e do que é a minha despesa de manutenção do escritório, da clínica, do consultório, do negócio em si. Porque muita gente se embola quando mistura e tira o dinheiro do caixa para pagar uma conta pessoal, a conta de luz de casa, que mistura com a da empresa, do escritório, do consultório. Essa falta de separar o que é da empresa realmente, o que é do seu pessoal, isso pode gerar, inclusive, um erro na hora de tomar decisão. Que a gente até vai comentar sobre isso nas dicas de gestão, né? Com certeza. Porque é isso, gente, é gerir também. Não é só lidar, como eu falei anteriormente, não é só a questão da alimentação, não. É gerir pessoas e me gerir. Porque nesse momento, eu, enquanto empresa, Fernanda, eu me administro,
né? Eu tenho que ser minha administradora também. A contadora, graças a Deus, eu já tenho. Mas eu tenho que me administrar, né? Olha aqui, ó, o Kaline Teve falando. isso, que uma das maiores dificuldades do contador é justamente falar para o empreendedor, né, para o empresário, olha, tem que separar o que é da empresa e o que é uso pessoal. De fato, Kaline, isso é uma dificuldade muito grande, porque as pessoas ainda misturam isso. E aí, às vezes, quando a gente, assim, essa organização, para quem mantém o que é da empresa e o que é meu, neste momento está sendo fundamental. Porque tem muita gente com muita dificuldade, porque foi usando o dinheiro da empresa para uso pessoal. Não é a viagem, ou seja, o que for, foi para uso pessoal. E o que é que fez? Descapitalizou a empresa. E nesse momento, que precisa ter sim um caixa ali para saber se vai pagar para pagar o funcionário, para pagar o fornecedor, para manter as contas da empresa em dia, está tendo dificuldade. Por quê? Por achar, é isso mesmo, acham que é tudo deles. E não é, a gente precisa separar. Não, eu vou estabelecer que minha retirada, com o que está entrando, vai ser X e vai ser tal dia do mês. Então, assim, às vezes pode acontecer de precisar usar algum valor que está no caixa, pode acontecer um imprevisto? Pode. Pode usar? Pode. Desde que eu justifique que foi uma retirada. Né? Porque isso, a administração é tudo. Porque se eu não administrar e se eu não contabilizar, aí fica complicado. Eu preciso, além de administrar, porque eu consigo enxergar quanto é que eu estou ganhando de fato. Qual é o tamanho da despesa para eu manter o meu negócio, para eu manter o meu consultório, para eu manter o meu escritório, para eu manter a minha loja, o que é que eu preciso, quanto é que eu recebo de fato, quanto é de despesa que eu tenho fixa, qual é o meu custo fixo. Isso eu só consigo enxergar se eu separar. Se eu separo o que é que eu gasto para a minha casa, que aí vai fazer parte daquilo que eu tenho de retirada mensal, e o que eu gasto para a manutenção do meu negócio, eu consigo, inclusive, tomar decisões com relação ao meu negócio. São duas coisas que eu bato muito na tecla, né? Que é organização e planejamento. E organização e planejamento é para tudo na vida, gente. Para tudo a gente precisa se organizar, a gente precisa se planejar. Porque, por exemplo, eu faço planejamentos de quanto que eu tenho que atingir de atendimentos mês. Claro que essa variável, ela não vai depender só de mim, vai depender da procura do paciente, mas eu já tenho que ter mais ou menos uma média de quantos pacientes eu tenho que atender até o final do mês para poder pagar as minhas contas e para poder ter um retorno. Então, isso é planejamento, não aparece da noite para o dia. Eu já faço planejamento de 6 meses. Então, se você faz o planejamento de cabeça do mês, você não vai ter sucesso no seu negócio, porque você precisa já pensar ali adiante. Então, no mês de junho, é um mês que é época de São João, os atendimentos dão uma queda. A gente não esperava essa questão da quarentena, então eu estou tendo que me reinventar dentro do contexto social, político que a gente está vivendo, sim, mas eu já tinha feito meu planejamento até o mês de junho. Como eu faço todos os anos, a média de pacientes que eu iria atender, o que eu iria fazer para trazer novos pacientes, isso é planejamento. E quando a gente coloca no papel, é a organização. E é fundamental, é muito importante para o profissional isso, de qualquer área. De qualquer área, é importante você ter esse manejo da organização e de planejamento. A Adriana colocou ali, né, que é a organização e o controle. Porque assim, quando você organiza, quando você faz esse planejamento, você consegue controlar, inclusive tendo noção de qual é, para quem vende alguma coisa, qual é a peça que sai mais, para quem presta o serviço, qual é o mês que eu tenho mais procura, qual é o mês que há uma evasão, inclusive de quem eu já atendo, qual é a melhor estratégia para atender novas pessoas. Então, assim, tudo isso passa pelo planejamento, tudo isso passa por ter uma estimativa de quanto eu preciso atender para manter o consultório, para manter o escritório, eu preciso atender quantos clientes, quantos pacientes, quantas pessoas eu preciso atender, quanto eu preciso vender. Tudo isso faz parte
de uma organização, planejamento, organização e controle. Com É o certeza. tripé, planejamento, organização e controle. É um tripé que a gente precisa ter quando a gente quer empreender, quando a gente quer organizar enquanto profissional liberal, enquanto empresa, enquanto pessoa física, porque fica mais fácil ter noção do que ganha, ter noção do que eu posso gastar, ter noção do que a empresa pode pagar, ter noção, mas agora eu não posso, eu fazer uma retirada X e agora eu vou diminuir a minha retirada. Por quê? Porque outras coisas precisam ser supridas, mas eu só consigo enxergar se eu tiver aquilo ali, a planilha, se eu tiver o relatório, se eu tiver o controle, se eu tiver a anotação de que, era para entrar X, só entrou tal coisa. Por quê? Né? Então, tudo isso é o tripé: planejamento, organização e controle. Perfeito, perfeito mesmo. Vou aqui descer para as perguntas, porque Sim, já são 18h35 e a hora passa voando, né? e a Quando a gente gente nem fala sente. daquilo, quando a gente fala daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente vive, acaba que tudo passa muito rápido. Então, assim, mais uma vez, é uma coisa que é chato, né? É chato, tem pessoas que não gostam. Eu sou muito organizada, então eu gosto. Mas eu percebo várias pessoas que falam, mas é chato ficar fazendo planilha disso, ficar botando, contando tudo, organizando tudo. Mas, gente, é super importante, é fundamental. E nesse momento que a gente está vivendo, então, é assim, impossível você não fazer. Quem não fazia, comece a fazer a partir de agora, né? E, Inclusive, você pode separar. Eu sou um profissional liberal, não tenho CNPJ ainda. Abra uma conta específica só para receber o dinheiro do seu serviço e pagar aquilo que é para a manutenção do seu serviço. Aí, quando sim, você pega ali o extrato, você vai conseguir ter esse retrato, né? Então, assim, a separação das contas, por exemplo, já é um avanço importante que a gente tem condição de fazer com essas contas digitais gratuitas que tem aí, que você consegue abrir uma conta pelo celular. Então, assim, existem hoje facilidades para a gente poder fazer uma gestão eficiente. sim. Quem tem a maquineta de cartão de crédito, cartão de débito, é importante que esse valor ele não seja depositado na sua conta pessoal. Né? Porque se o Isso. valor cair na sua conta pessoal, você se perde. E é importante demais ter isso daí. Eu digo porque como eu tenho uma maquininha, né, que me facilitou muito a vida, porque hoje em dia as pessoas elas têm o cartão de crédito, querem pagar em cartão de crédito, então você também já se planeja, porque há o desconto, né, há a tarifa do cartão, Que e já vai até entrar isso eu lá na preciso sua estar exposto despesa, lá. que vai estar Isso. lá. Isso. Eu sempre anoto, por exemplo, o valor de uma consulta cheio, o valor de uma consulta de crédito, o valor de uma consulta de débito, porque isso daí me é cobrado. Então, se eu faço o Uhum. planejamento e não coloco esse detalhe que é de centavos ou de R$ 2, R$ 3, lá no final vai fazer diferença. Então, mais Sim. uma vez, é organização, né? Como que é importante? Planejamento, Sheila colocou ali, planejamento é É essencial, de essencial. fato, é essencial. Sim, com certeza. Sheila é uma colega querida, é Nutri também. É uma colega Maravilha, muito querida. Aí, ó, Deza, tem uma outra pergunta aqui. O MEI, certo. ele precisa fazer a declaração do imposto de renda ou só por ser MEI ele já é declarado? Assim, o MEI, ele vai precisar ver se ele está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Então, assim, se ele tem um patrimônio, se tem bens acima de R$ 300 mil e se negocia ações, precisa fazer a declaração de imposto de renda. Se esse MEI tem algum vínculo empregatício e aí atingir os 28.559,70, precisa fazer declaração de imposto de renda. Então, assim, se toda a renda do MEI, no final das contas, quando você viu que você atingiu mais de 28.559, aí você vai precisar, sim, fazer a declaração de imposto de renda. Mas a declaração que o MEI está obrigado é uma declaração anual do Simples Nacional. Essa declaração está obrigado a fazer, né? Mesmo que não tenha nenhum tipo de movimento, você vai lá colocar que você não teve movimento. Mas o do imposto de renda é só se você se enquadrar no valor de estar obrigado, que é R$ 28.559,70.
É os centavos, ela fala. Bom, aqui tinha dicas, né, de gestão. A gente já está falando muito sobre isso, sobre essa Sim. questão da organização e tal. E outra pergunta aqui, que é bem atual, é a questão de. Peraí, tem uma aqui, ó. Capital de giro para iniciar é fundamental, né? Uhum. Com certeza. É importante você ter, porque tem gente que fala assim, eu só posso começar se eu tiver dinheiro. Não. Mas é bom que você tenha um mínimo para você movimentar. Porque, de Sim, repente, eu preciso ter uma segurança de algum valor. Porque, de repente, eu estou achando, eu faço um planejamento, não consegui, estou só sonhando de que eu vou atender X pessoas ou eu vou vender X produtos e eu não consigo vender. E aí, como é que vai movimentar? Como é que eu vou não conseguir atender os clientes, não conseguir vender os produtos? Eu preciso pagar o fornecedor, então eu preciso ter um valor inicial para poder movimentar de alguma forma, até para me divulgar, eu preciso ter esse capital de giro inicial, esse valor, um valor inicial. Tem como entrar com baixo investimento? Tem. Mas é importante que eu tenha algum valor para movimentar, justamente para ter essa segurança de pagar, porque eu vou precisar da matéria-prima, ou eu vou precisar manter o ambiente que eu trabalho, então eu preciso de um valor aí pequeno, pelo menos, para conseguir movimentar essa minha empresa, esse meu MEI, enquanto profissional liberal, eu preciso ter aí uma margem de segurança. sim, até para poder investir nos equipamentos, né? Se a gente for parar para avaliar, vou trazer mais uma vez aqui para a nutrição. Eu preciso ter uma balança, eu preciso ter um adipômetro, eu preciso ter um estadiômetro, eu preciso ter equipamentos e o custo desses equipamentos, eles precisam estar embutidos nesse capital, porque senão, como é que eu vou melhorar, né? Como é que eu vou fazer um atendimento, ofereço um atendimento que não é um atendimento de qualidade e cobro por isso? Então, eu acho que é importante colocar na ponta do lápis tudo Sim. isso daí, para que. E essa dica fica muito para quem está começando. Uhum. Eu tenho uma prima que é recém-formada em nutrição e ela me perguntou: você acha que eu devo investir na balança tal? O que você acha que eu devo fazer? Então, eu sempre falo que a gente tem que ter cuidado com os investimentos que a gente faz, porque primeiro é planejar. Porque eu não consegui a balança de bioimpedância logo que eu me formei. Foi fruto de muito trabalho, mas eu fui me organizando. A cada atendimento eu falava X% do que eu estou cobrando aqui, eu vou guardar para eu poder comprar minha balança. Então, eu consegui investir em um equipamento caro, fruto do meu trabalho, né? Então acho que a gente precisa planejar, organizar direitinho isso daí, para poder até esse tipo de investimento. Ah, eu E quero divulgar o meu assim, serviço. e às Pode vezes complementar, Deza. você pode começar pequeno. É só a balança X, mas tem uma que é compatível e eu posso Sim, começar com ela. Porque assim, se eu tenho para comprar uma menor, vamos começar com a menor, né? Então é sempre pensando assim, se planejando, porque aí conseguir consolidar, conseguir capilarizar, né? E estou aqui com X pacientes, eu vou ter condição de investir planejando em uma balança nova, por exemplo, citando o exemplo que você deu. Então, assim, tudo é uma é. questão de planejamento, E organização, planejamento e controle. E tem que tirar daqui, ó. Não é só falar, tem que anotar, Exatamente. tem que ter anotado. Quando eu fui em Pesquisa. Andresa, ela me perguntou das coisas, ela me pediu a documentação e, por sorte, eu tinha tudo separadinho. Então, assim, eu acho que é importante você ter tudo separado, deixar ali dentro de uma pastinha organizado, porque no momento que você precisa acionar o profissional, ele que vai lhe dar o norte. Eu não sabia quais eram os documentos que eu tinha que levar até ela, mas quando ela me norteou, eu fui, já tinha muita coisa guardada, organizada, mas depois o que eu não tinha, eu providenciei e não ficou assim, meu Deus do céu, um monte de coisa que eu tenho que E eu fiquei procurar. toda hora, Nanda, manda tal documento. Já pegou o Ficou documento? mesmo. Ficou mesmo. Odessa, outra pergunta que foi bem recorrente e que é bem atual é a questão do auxílio emergencial, né? Que foi Certo. assim, se quem é que pode receber esse auxílio emergencial? Se o profissional liberal ele pode receber esse auxílio emergencial?
Fala aí sobre isso. Quem pode solicitar o auxílio emergencial é o cidadão maior de 18 anos que esteja desempregado ou exerça atividade na condição de microempreendedor individual, ou se é um contribuinte individual, porque às vezes eu não tenho emprego, mas eu faço a minha contribuição para a Previdência Social. Eu posso requerer esse auxílio, e o trabalhador informal, porque a ideia desse auxílio é justamente para esse pessoal que não tem nenhum tipo de formalização. Então, o informal, o microempreendedor que de repente precisava, vendia algum produto, vendia algum serviço, prestava algum serviço, ele tem direito a esse auxílio emergencial. E assim, pertence a uma família que tenha uma renda mensal de meio salário mínimo, ou então que a renda total da família seja o máximo de 3 salários mínimos. Então, assim, quem se enquadra nesses requisitos de ser microempreendedor individual ou de ser um trabalhador informal, ser maior de 18 anos ou ser um contribuinte individual da Previdência, e que a renda total da família seja um máximo de 3 salários, aí pode sim estar solicitando o auxílio emergencial. Bacana. Bacana, porque eu acho que essa era uma das grandes dúvidas. Eu recebi umas 5 perguntas relacionadas a isso daí. E assim, Chegou totalmente leiga, né? É. Eu falei, vamos direcionar para quem sabe. Porque assim, é um assunto que é recorrente, assim, tá todo mundo bombardeando com essa informação, mas ao mesmo tempo, às vezes eu não paro para escutar, não, eu posso, eu não posso, acha que, não, qualquer pessoa pode pedir, não. Tem, tanto que muita gente teve o auxílio negado, por quê? Porque tem vínculo, teve gente que tem vínculo empregatício, por exemplo, foi lá e tentou. Aí tem gente que não se enquadrava nesses pré-requisitos para receber o auxílio emergencial e teve o auxílio negado, porque tem esses pré-requisitos para poder receber. Agora, Deza, vamos falar de uma coisa que, assim, eu quis trazer isso e você também, porque, assim, agora a gente está vivendo um novo momento. E nesse novo momento, a internet, ela tem sido fundamental para a gente poder mostrar o nosso serviço, né? Então, assim, o Instagram é o nosso cartão de visita. Não adianta mais você ter aquele cartãozinho de papel, porque ninguém vai estar recebendo mais aquele papel. Hoje em dia, sua vitrine o cartão é digital, é o Instagram. inclusive, né? O cartão, inclusive, é digital. Então, assim, essa presença digital, de você estar ali se mostrando, de você estar mostrando o seu serviço, isso traz um benefício, isso afasta. Fala um pouquinho sobre isso, da sua experiência como contadora, e depois eu dou uma complementada da minha experiência como nutricionista. Certo. Mas essa relação do Instagram, do marketing, dessas mídias hoje, porque está super em alta. E quem não se adequar vai ficar para trás, né? Então fala um pouquinho sobre isso daí. Inclusive, sábado a gente vai fazer uma live falando sobre a importância do marketing digital para os pequenos negócios, né? Vou estar junto com o Neto, a gente vai estar falando disso, ele que faz toda a minha parte de marketing, a gente vai estar justamente falando dessa importância, porque é fundamental. Assim, quando você tem uma rede social, um Instagram, por exemplo, que tem lá qual é o serviço que você presta e que tem uma informação, porque o Instagram, ele não é só uma vitrine de produto. Sim. É uma vitrine onde você mostra, onde você dá também a sua contribuição social. Porque, às vezes, uma informação que eu coloco ali, não necessariamente é para que venha cliente, não. É uma informação que eu posso compartilhar com os meus colegas, que eu posso compartilhar com pessoas que não têm acesso a essa informação. Então, se a gente tem condição de dar acesso às pessoas à informação, é importante. E a presença digital agora é fundamental, porque eu entro no Instagram, eu vejo quem é que vende alguma coisa, quem é que vende um produto sem glúten, sem lactose, aí eu procuro a Mirtilo Fit, por exemplo, aí eu estou atrás de uma nutricionista, eu vou procurar quem? Fernanda, que está ali, que está trazendo conteúdo, que além de conteúdo está me dando dicas de alimentação, porque assim, é importante que a gente não é vender apenas o serviço, né? Dar informação, porque às vezes, mais do que o produto ou mais do que o serviço, é a informação que você presta.
Porque qualquer serviço que você preste, qualquer produto que você vende a experiência, você vende o contato. E a humanização dos processos nesse mundo virtual é de fundamental importância. Porque quando eu procuro, por exemplo, a Maso Implementos, eu procuro quem está por trás da Maso. Quando eu procuro a Mirtila, quem está por trás da Mirtila. Quando eu procuro Fernanda, não é só a nutricionista, não. É esse ser humano que está por trás. Então, assim, além de ter a presença digital, que eu humanize essa presença digital e mais do que deixar lá só o meu produto, não, tá aqui o meu produto, eu vendo isso, eu presto serviço de contabilidade. Não, eu presto também um serviço para a sociedade, de trazer informação, de tirar uma dúvida sobre o auxílio emergencial, se o profissional liberal pode ser MEI, e essa tributação, então, assim, tudo isso é o conhecimento que a gente tem e a gente precisa sim estar presente, porque tem gente que vai comprar porque viu na rede social. Eu vi no Instagram uma peça, eu vou comprar. Eu vi uma tiara bonita, eu vou comprar. Entendeu? Então, assim, tudo isso é a partir de quê? Dessa minha presença no digital. Porque, às vezes, se você... Hoje em dia, quando você recebe uma indicação de alguém, a primeira coisa que você fala, qual é o Instagram? Verdade. Você me mostrou seu equipamento novo. Qual foi a primeira pergunta? Qual é o Instagram? Aí a gente vai procurar no Instagram. Fulano tem Instagram? Ah, vende peças ou vende algum serviço? Tem Instagram? Tem rede social? Porque antes era o site, hoje a gente procura no Instagram. Né? Então, essa presença ela é extremamente importante. É que a pessoa dá para se organizar, dá para você procurar um profissional, mas de repente você, eu não tenho dinheiro para procurar um profissional. Não, então vamos para essas ferramentas gratuitas. Vamos procurar, meu amigo Josafá, acabou de entrar. Então, assim, é importante essa presença digital, porque para que as pessoas possam ver mais do que o seu produto, mais do que o seu serviço, mas aquilo que você dá para a sociedade. É extremamente importante. Aí eu queria que você falasse da sua experiência, inclusive. Esse compartilhamento, né, de conteúdo, daquilo que você sabe, de conhecimento, eu acho que é tão importante. Eu já fui muito criticada, porque já tem muito tempo que eu estou nesse mundo digital, de Instagram, de fazer vídeos e tal, e eu já fui muito criticada, às vezes até por colegas, mas você falta falar a consulta ali para o paciente no Instagram. Mas eu acho que a gente precisa compartilhar esse conhecimento e dividir para todo mundo. Porque se eu não faço isso daí, as outras pessoas vão fazer e a gente vai buscar. E eu preciso passar informação de qualidade. Então, tudo que eu passo, ele é estudado, ele é pensado, para que a pessoa olhe ali e veja, não é só uma nutricionista que está me dando que tem que comer arroz, feijão. E não é isso não, ela é gente como a gente. Olha a cara dela lá. Ela faz também. Olha a cara dela de preguiça para ir fazer exercício hoje de manhã. Então, assim, a gente se conecta com gente. Eu já não posso olhar nos seus olhos diretamente, porque tem uma tela nos dividindo. Mas se eu posso fazer com que você se conecte com aquilo que eu faço, com aquilo que eu trago pouco meu, de uma bagagem minha, particular, mas que eu também trago do meu conhecimento, eu acho isso fantástico. Então, quando a gente vem aqui fazer uma live dessa, dividir, é uma consultoria, Deisa. É uma consultoria que eu tô aqui com uma contadora que está me dando informações que são importantíssimas, né? Que vão ficar aí de forma gratuita. Tem gente que cobra por essa consultoria. Então, eu acho que é um serviço maravilhoso. Tem gente assistindo lá no Ceará essa live. Ai, que coisa beijo, boa! Aí. Um beijo. Então, eu acho que é um serviço maravilhoso, né? E o mundo tem girado para isso daí mesmo. A gente precisa fazer mais, a gente precisa se doar mais pelo outro, porque agora, infelizmente, a gente não pode abraçar, não pode acolher, né? Porque tem que manter o distanciamento social. Mas se a gente consegue, através da tela, trazer um pouquinho de conhecimento, trazer um pouquinho de amor, de empatia, eu acho que é isso que vai ficar. Porque, então, assim, é importante a gente... E de São Paulo também, viu? Eita! Tem gente de São Paulo, do Ceará.
amigos queridos aqui. Então, valeu demais pela presença de vocês. E é importante essa questão que você falou, porque assim, ó, pessoas se conectam com pessoas. Quando eu coloco um produto lá e quando você aparece, quando você fala e quando você esclarece, é muito diferente, né, de quando você fala. Então, assim, tem gente que... quantas pessoas já não compraram ou não, já quiseram um serviço pelo atendimento? Assim, o atendimento fez toda a diferença, porque pessoas se conectam com pessoas. Então, por melhor que seja o meu preço, se não houve uma empatia, aí eu vou falar, não, eu não quero ser atendida por Fernanda, porque eu não tive uma sinergia com ela, né? Não tive uma empatia. Então, assim, as pessoas se conectam com pessoas, isso é fundamental. Antes de cair a nossa live, só faltam 5 minutinhos. Isso. Eu gostaria muito de te agradecer pela disponibilidade, né? Como eu disse no meu Instagram, várias pessoas me perguntaram: o que você vai fazer uma live com a contadora? Mas aí, quem veio, viu. Tanta coisa bacana que a gente trouxe, tantas informações boas, né? Tantas dicas. Então, isso é muito bom. Então, muito obrigada, tá? Por tudo, por ter aceitado vir aqui, disponibilizar do seu tempo e do seu conhecimento. Queria agradecer também a todas as pessoas que viram essa live, a quem vai ver fora desse horário, e dizer para vocês que nós estamos aqui justamente para isso, para poder contribuir com um pouco daquilo que a gente sabe, porque a live vai ficar salva, sim. Vai. Porque vocês contribuem também muito para o nosso conhecimento, tá? Vou deixar agora a palavra com você. Boa noite, ó. Beijos. Pode falar. Beijo. Josenaldo, Rosilda, meus professores, meus mestres, né? Agora colegas de profissão presentes, minhas amigas, amigos, clientes, seus contatos, assim, porque é tudo uma rede de relacionamento. A gente agradece a presença de todo mundo. Eu quero te agradecer pelo convite e agradecer por ter topado, né, a gente vir falar desse assunto, porque, assim, são dúvidas que muita gente tem esse tipo de dúvida, e é importante a gente trazer essa informação. Se a gente pode trazer essa informação, esse é o momento da gente se conectar, já que a gente não pode estar junto, e pensar que é um novo momento, e esse novo momento é para a gente se reinventar, para a gente pensar em prestar um serviço melhor. Meus primos que estão aqui ligados, né? Então, assim, muito obrigada pela presença de todo mundo. Nanda, muito obrigada. A live vai ficar salva e sábado a gente vai estar também numa live às 15 horas para poder falar da importância do marketing digital junto com o Neto. Para os pequenos negócios, a gente vai focar bastante sobre essa questão da importância do marketing digital. Então, eu quero desejar uma boa noite para todo mundo que ficou aqui até o final. Muito obrigada, Nanda, muito obrigada. E em breve a gente vai estar pessoalmente, né? Com certeza. Beijo e até a próxima. Beijo. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença. Boa noite, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.